Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do podcast Por Trás da Placa. O podcast que tem como objetivo mostrar os bastidores do empreendedorismo, o empreendedorismo raiz, onde os desafios, as dificuldades são mostradas e também, lógico, o sucesso de cada empreendedor. E hoje, nesse episódio, nós temos aqui o Arivelto, proprietário da Imperatriz das Louças, lá em Olaria, na Presidente Vargas, não é isso? Que está hoje com a gente aqui. Arivelto, queria agradecer a tua presença, ter aceito aí o nosso convite para estar aqui. E gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você e vamos começar a falar um pouquinho da sua trajetória aí. Rapaz, eu estou aqui em Friburgo desde 1970. Né? Eu sou de São Sebastião do Alto, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Para baixo de Macuco, né? E eu vim para cá para fazer segundo grau e comecei a estudar. Daqui eu trabalhava também, daqui eu saí, trabalhei no IBGE, fui funcionário do IBGE, mas eu passei no vestibular para engenharia agronômica. Aí fui estudar na Rural, isso em 1977. Em 1981, eu me formei, né? E voltei para Friburgo, né? Aliás, eu nunca perdi a raiz daqui. Porque hoje eu sou mais friburguense do que altense. 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 E nessa indas e vindas, né? Eu acabei voltando para Friburgo. E quando eu me formei em 1981, o país estava numa crise muito grande, não tinha emprego, não tinha nada. Eu rodei esse Brasil aí atrás de emprego e achei vários, mas para ganhar muito pouco. E eu fiquei assim muito triste, chateado com o estudo que eu tive, com a formação que eu tive de uma boa universidade. E aí eu acabei entrando no comércio. Aí eu montei um atacado para mim, junto com o meu sogro na época. E depois disso a coisa foi desenvolvendo. Em 1983 eu montei a minha loja Imperatriz das Louças em Olaria e fui lutando, entendeu? Com atacado, com loja. Eu tinha também uma construtora, mexia com obra. E essa jogou nos quatro cantos, né? Tinha, não tem. Acabei aqui, já tive loja de bicicleta aqui no Cadima Shopping durante 11 anos. E quando veio aquela catástrofe de 2011, eu estava... Meus filhos todos foram fazer faculdade, foram para outras profissões, ficou eu e a mulher sozinhos. Aí o que eu decidi acabar com a loja de bicicleta aqui, que era uma trabalheira muito grande, trabalhar dia de domingo, feriado, aquela coisa toda, né? Mas a loja era um sucesso, entendeu? Vendia muito a bicicleta. Mas também a vida não é só trabalho, né? Sim, sim. Equilíbrio, né? Tem a ver um equilíbrio. Aí nesse meio tempo, eu também tive, em 2002, eu tive um primeiro infarto, depois eu tive mais outro. Eita! Aí o que aconteceu? Eu falei assim, a vida não é só trabalhar, ganhar dinheiro, né? Tudo que graças a Deus, tudo que eu tinha botado a mão, tudo que eu fiz, planejei, sempre deu certo. Legal. Mas também... Você sabe como é que é, né? Para você empreender, você tem que trabalhar. Não pode... Tem seu custo. Tem dia que você tem que ir até 10 horas, vai até meia-noite. Você entrou naquilo ali, você tem que levar a sério. Eu sempre digo o seguinte, que qualquer profissão que você entrar, qualquer atividade que você for fazer, você tem que entrar de cara. Sim. Porque as pessoas dizem, isso não dá certo, aquilo não dá certo. Todo empreendimento dá certo. Agora, você não colhe o fruto logo nos primeiros meses. Sim. Às vezes você leva anos para colher os frutos. Sim. Quer dizer, é uma coisa demorada. Então, eu sempre digo isso, que é só você persistir. Tudo é persistência. Eu conheço muita gente de Friburgo que começou com empreendimento e começou engatinhando e depois não deu certo, não dá certo. Mas a gente via as pessoas... investindo muito fora da atividade principal. E com isso o caixa desvazia. Então, quer dizer, você tem que... Eu usei essa metodologia, né, e investi no meu negócio. Por isso que mais na frente você está sempre colhendo os frutos. O negócio ele tem que estar sempre sendo retroalimentado, né? A gente já falou em alguns episódios aqui que é muito comum você ter empresas pobres de empresários ricos, né? O dono da empresa está rico e a empresa está em má situação. Porque vai sangrando. O prolabore dele é o que sobra, né? Então, se sobrou 1.000, ele tira. Se sobrou 2, ele tira. Se sobrou 10, ele tira. Se sobrou 100, ele tira. Né? E como todo negócio, a empresa tem seus altos e baixos. Você tem que reinvestir.
Né? Eu sempre falo uma coisa, você tem que estar sempre se reciclando, se atualizando. Você trabalha com um produto que está na moda, né? Fica na moda durante 4, 5 anos, 10 anos, mas chega um ponto que aquele produto já não tem mais giro. Morre. Então o que você tem que fazer? Você tem que procurar outro produto, entendeu? Ou às vezes até mudar o seu ramo de atividade. Não é? Exatamente. A gente vê muito aí, você passa numa loja, o cara fechou, o cara fechou uma loja de uma loja boa, ele abriu outro negócio que é muito mais rentável. Sim. Né? Percebeu o mercado exatamente. E mudou. Mas assim, esse assunto vai longe. Vai longe. A gente vai se aprofundar nele. A gente vai se aprofundar nele agora, que eu acho que é um assunto que rende, é um assunto que é importante a gente tratar, a gente falar, porque é a dor de muita gente. Muita gente passa por isso e às vezes não percebem, ou quando percebe é tarde demais. Mas antes disso, Arivelto, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores aqui. Então hoje ele não é mais o Tourist Free Resort, é o Sítio Tourist Free, que é onde você tem lá chalés, suítes, chalés com piscinas e hidros individuais, tem uma adega, tem restaurante, né, com comida à la carte, um bom atendimento. Então, se você está procurando um lugar para se hospedar, com bom atendimento, com qualidade, né, de estrutura, de acomodações, o Tourist Free, com certeza, é o lugar para você, tá bom? Temos aqui também, nos apoiando, o Estúdio Realize, que é onde nós estamos gravando aqui esse podcast agora. Aqui no Estúdio Realize você pode gravar o seu podcast, você pode transmitir ao vivo o seu podcast, pode fazer um treinamento online, ao vivo, enfim, gravar cursos online, enfim, tudo que você precisar nessa área de vídeos e mídia aqui, o Estúdio Realize pode te ajudar, é só procurar o pessoal aqui que eles vão te atender com todo carinho. Enfim, vamos lá, Arivelto, vamos voltar um pouquinho nesse assunto, né, que você estava falando, é preciso estar sempre reinvestindo no negócio, né? Duas coisas importantes, né? O reinvestimento, ou seja, você pegar aquele dinheiro e jogar ali dentro para poder melhorar, inovar, treinar, ampliar e por aí vai, investir, divulgar, né? As pessoas têm que saber que você existe. Mas mais do que isso, né? Você comentou sobre, às vezes é o momento de você mudar de produto, ou às vezes até mudar de ramo, enfim, né? Mudar de posicionamento. Só que assim, não é fácil, né? Você perceber que está mudando, que o mercado está mudando antes que ele te atinja, né? Enfim, não é tão simples assim, né? Muitas vezes porque você está muito inserido dentro do negócio, né? Muito braçal ali dentro, no operacional, e às vezes o mercado está mudando e você não está vendo, né? Não está vendo, enfim. Você tem que estar muito ligado nisso, né? Porque hoje as coisas são muito rápidas. Sim. A tecnologia hoje é uma coisa de doido. Você vê a parte de informática, né? Eletrônica, as coisas mudam. A própria medicina, né? Você está aqui, um médico está aqui em Friburgo operando um paciente lá em Berlim. Sim. Quer dizer, e quando que você poderia imaginar que isso iria acontecer? E está mudando muito rápido, né? Muito rápido, é uma velocidade. Então, se você tem que estar muito atento, porque senão você fica para trás. Não, e hoje, assim, no seu ramo, por exemplo, né, que é utilidades domésticas ali, você tem a internet, né, que eu acho que se torna um concorrente muito forte, não só por questão de preço, enfim, mas também porque ele acaba tendo uma vitrine, um shopping, que ele tem praticamente tudo que ele quiser. Né? E você tem a sua limitação física, não tem jeito. Né? Você tem lá o seu espaço que você tem que trabalhar. Então é onde entra aí a sua percepção, né, de saber o que colocar dentro daquele espaço limitado que você tem. Hoje, qualquer ramo de atividade, você tem a concorrência do mercado, sim. Né, e cada vez mais agressiva. Não é? Sim. Exatamente, muito agressivo. Que for. Você compra material de construção, material escolar, roupa, sapato, utilidade, eletro, você compra tudo. Eu lembro quando a gente começou a desenvolver lojas virtuais em Friburgo, né, lá pela FreeWeb, a gente ouvia muito falar que roupa nunca se venderia pela internet. Porque não serve, você tem que ver o toque do tecido, e você vê que hoje está explodindo, crescendo, calçado, roupa, e vende cada vez mais. Porque você entra num site de roupa, por exemplo, você comprou lá uma roupa, aí veio na medida certinha para você, o tecido é bom, você passa a confiar naquele site, não é? Sim. Então você fica cliente dele, como você é cliente de uma loja física. Exatamente. Agora, porque o que está acontecendo hoje é o seguinte, a geração antiga, né?
não vou citar a idade, mas as pessoas mais antigas, elas preferem ir na loja, botar a mão e sentir qual é o material. E levar na hora, né? Levar na hora, né? Não, e ela gosta de ver o produto. Já os mais novos já arriscam. Os antigos não, os antigos são mais retraídos, né? Querem ver direitinho, né? Como é que funciona, tudo direitinho. Não é, os jovens hoje já são mais esclarecidos, então eles procuram mais comprar na internet. Quer dizer, o que eu vejo é o seguinte, o futuro do comércio físico, né? Cada dia que passa vai diminuindo. Você vê que tem um monte de loja na cidade fechando. Né? Eu acho que fecham, não é só pela concorrência, eu acho que falta também um pouco aquilo que eu falei de você se reciclar, mudar o seu mix de mercadoria, procurar atender, comprar um determinado tipo de produto que o cliente fique na dúvida quando vai comprar na internet. Aí ele prefere comprar na loja física. Então você tem que moldar o seu mix para atender esse tipo de cliente. Entendeu? Porque a verdade é o seguinte, a loja física vai existir e durante longos anos, eu acho que não vai acabar nunca. Eu tenho para mim, entendeu? Vai diminuir o nome de loja. Porque aí quem resistir, ficar, vai sobreviver. Porque se hoje, por exemplo, você tem em Friburgo, por exemplo, no meu ramo, tem 10 concorrentes, mas se 3, 4 fecham, né, não resiste, né? Então você começa a ficar sozinho de novo. Começa a sobrar um pouquinho para você. Eu sempre digo o seguinte, o bolo do PIB de Friburgo, do montante que se gasta em Friburgo, né, que o comércio arrecada, o bolo é sempre o mesmo tamanho. Não está aumentando muito, mas o que está aumentando é a quantidade de fatias, né? De fatias e mais gente para comer esse bolo. Não é? Você tem a demanda, né? E não tem jeito, né? Você tem que fazer a sua fatia ficar maior, né? As pessoas têm que consumir com você. Tem que consumir com você. Mas aí acho que entra alguns fatores, além do produto, lógico, porque se a pessoa também chega na tua loja e não encontra nada que ela precisa, já é um gancho para ela ir para a internet. Mas aí é aquele fator que eu falei com você. Você tem um estabelecimento comercial. E é o que você falou aí. Você chega no final do mês, aí sobrou 10 mil. Mas eu só gasto 6, 7 mil. Para que eu vou gastar 10? Eu pego esses 3 ou 4 que estão sobrando, eu posso investir num produto novo, entendeu? Dinamizar minha loja. Começa um pouquinho, testa, funcionou, aumenta. No faturamento, no futuro, o seu faturamento vai aumentar, porque você está colocando uma quantidade maior de variedade de mercadoria, e isso você vai colher o fruto lá na frente. Agora, se você pega todo mês e fala assim, não, eu tenho que retirar da minha loja 5 mil e vou te retirar mais 3 mil para mim comprar imóveis, né? Você vai descapitalizando a empresa. Vai sangrando. Vai sangrando. Entendeu? Então, quer dizer, muita gente eu vejo muita gente aí que ganhou dinheiro comprando imóveis, mas também eu vejo muita gente que perdeu. Porque ele se descapitalizou. O negócio dele depois não tinha mais mercadoria. Eu já fiz vários cursos em associação comercial, fiz no Sebrae. Eu nunca me esqueço. Uma vez um professor no Sebrae, até eu bati de frente com ele, alguns colegas ficaram do meu lado, outros contra e tal. Não, que ele alegava o seguinte, que você não pode ter estoque. Aí eu falei assim, não, meu amigo, como é que eu posso não ter estoque? Ou como é que eu vou vender a mercadoria? Eu vendo produto. Então eu tenho que ter estoque. Não, mas não pode, você fica com dinheiro parado lá. Eu falei assim, mas a margem de lucro que essa mercadoria me dá é maior do que eu pegar esse dinheiro e aplicar num investimento, num CDB, qualquer investimento aí. Essa mercadoria vai me dar um retorno maior, mas não pode, porque você não sabe se o cliente vai vir comprar. Mas não é por aí. E se vier, você não tem, né? Se você não tiver estoque. Eu sempre disse para ele, você vai montar um restaurante. Aí, quando você monta... A primeira coisa que você vai do seu restaurante é fazer a sua obra. Não é? Reforma tudo, bota tudo a seu jeito. Não é? Uma cozinha, tudo, compra as mesas, compra os freezers, fogões, compra tudo. Eu quero inaugurar semana que vem.
e eu tenho que comprar prato, garfo, panela e por aí afora, copo, né, essas coisas tudo. Aí eu vou no mercado para comprar. Chega lá, tem 2 de cada. Aí o cara chega e fala assim, ó, eu quero 120 pratos desse, de raso, de sobremesa, 120 de faca, garfo, copo, aquela coisa toda. Você tem? Ah, não, eu só tenho 24. Eu posso encomendar para você para te entregar daqui a 60 dias. Não, mas eu quero inaugurar o restaurante semana que vem. Isso aí. Não é? Isso aí. É isso aí que o cara do Sebrae falou para mim. E eu falei assim, não, eu discordo, cara, mas não concordo, bati ele não aceitava, entendeu? E eu penso desse jeito. Eu sempre digo uma coisa, só vende quem tem mercadoria. Só vende quem tem mercadoria. Mas é interessante... Não tem outras saídas. É interessante, Arivelto, você falou um negócio bem bacana, né? Isso traz um assunto muito, muito sério. Você foi fazer um treinamento onde, teoricamente, a pessoa que estava te dando treinamento é o cara que tem o conhecimento, né, total, é o cara que está ali para te ensinar, é um cara que conhece, o cara, né? E você bateu de frente com ele. E o mais interessante é que tudo indica que você estava certo, né? Porque você tem mais de 40 anos de mercado. Então, se você tivesse errado, você já teria quebrado. Então, se você está há mais de 40 anos no mercado, é sinal que esse pensamento ele não tá incorreto, né? É lógico que é evidente que é equilíbrio, tudo é equilíbrio, né? Porque junto com você ter o estoque, é a sabedoria de saber que estoque ter, né? Porque você tem uma infinidade de itens que você pode comprar e você tem essa experiência. Você sabe o que você vende na sua loja. Que gira, né? O que gira. Então, você tem que investir naquele produto. Né? Não adianta você hoje comprar um produto porque você achou bonito, né? Você tem que comprar um produto que o teu cliente pode comprar, que o teu cliente procura. E não é para você, né? Não é para sua casa. Eu estou comprando para mim. Exatamente. Eu vou à feira, por exemplo, todas as feiras que tem em São Paulo, meu ramo, dia 7 eu estou viajando para São Paulo, tem uma feira para ir, de produtos importados, e tem outra de produtos nacionais, eu vou nas duas. Quer dizer, se você não acompanha a evolução, os lançamentos, as novidades que o mercado traz, você fica para trás. Fica para trás. Entendeu? Aí é onde a internet se torna mais agressiva. Como você está atualizado e você tem produtos, né, inovadores no teu comércio físico, a pessoa às vezes não precisa, mesmo o mais jovem que está acostumado com a internet, às vezes ele não precisa ir para a internet porque ele encontra lá. Eu no meu ramo, acontece muito o seguinte, que o pessoal compra mercadoria e vem errado. Vem quebrado. Sim. Louça, então? Pois é. Eu vejo, semana passada mesmo uma cliente lá falou, aí eu comprei uma bombonière dessa aqui. Aí ela foi procurar para ver se tinha outra igual que ela tinha comprado na internet. Porque eles devolveram o dinheiro para ela. Ela falou assim, mas eu comprei, eu queria. Foi lá na minha loja e encontrou a bombonière. Ela falou assim, engraçado. O preço é quase igual ao que eu paguei na internet. E me aborreci tanto. Mas, quer dizer, perdeu tempo, esperou chegar, chegou ruim, chegou quebrado, devolveu, tem um trâmite aí de devolução para comprar de novo, né? Quer dizer, já podia estar com isso rodando há muito tempo. Acontece, né? Meu ramo tem muito disso, entendeu? De produtos que chegam. E, além disso, acontece que tem muitos produtos também que você vê a imagem é uma coisa, e quando você... Acontece muito. Não é, essa cor não é o que eu estava imaginando, né? Então vem errado, entendeu? Vem. Então tem muita gente... E o que acontece? As pessoas antigas realmente têm esse problema. Primeiro que elas não têm muito acesso a essa parte, né? Os jovens têm mais. Mas acontece que quando algum filho compra, a pessoa que entende um pouco compra e chega, a pessoa não agrada, fica chateada. E lá o que mais acontece na loja é isso, entendeu? Demais. As pessoas comprarem um produto e não vinha ao agrado. Mas interessante, Arivelto, assim, que a gente está falando de produto, né? A gente tá falando, mas tem uma outra coisa que a loja física tem uma vantagem muito grande frente à internet, que é o atendimento, né? Que é o calor humano. Agora, calor humano, isso aí. Porque na internet, tudo bem, você pode... Assim, entrega é uma coisa que está realmente diminuindo cada vez mais, né? Hoje tem marketplace que você compra e entrega no mesmo dia. Né? Enfim, então isso vem diminuindo e vai diminuir cada vez mais. Justamente está acontecendo com a internet o que você fez na tua loja física. A internet hoje sabe o que mais gira dentro da região que gira, então ela já tem dentro do seu centro de distribuições aqueles produtos já em estoque. Né? O rapaz do Sebrae lá, que falou que não era para ter estoque, hoje você tem um comércio eletrônico que não tem ideia de quem vai comprar o quê, aonde, e ele já tem estoque de uma empresa de São Paulo no centro de distribuição aqui de Friburgo. Né? Que você compra, ele te entrega às vezes no mesmo dia, às vezes
no dia seguinte. Então essa entrega vem diminuindo. Mas só que realmente tem a questão do atendimento, né? Eu tenho uma teoria com relação à loja física. Acredito, concordo com você que ela não vai acabar. Assim, a loja física não vai acabar. Muitas empresas físicas, muitas lojas físicas vão acabar em função de não se adaptarem. Isso aí. Então, como todo negócio, ele não se adapta, ele acaba, não tem jeito. Mas não acredito que ela vá acabar. Eu acredito que ela vai diminuir ainda mais, a internet vai tomar mais espaço com relação a isso. Mas o ser humano ele tem um pouco dessa questão da nostalgia, né? Ele vai começar a sentir falta da loja física. E a loja física ela vai ter que se remodelar ainda mais. Ou seja, a loja física, no meu entendimento, ela vai se tornar um evento. A compra vai se tornar secundária. Tipo assim, eu vou lá na Imperatriz, porque o evento é gente boa, a gente vai bater um papo lá legal, né? E, consequentemente, eu vou comprar uma panela, uma frigideira, uma bombonière, enfim, né? Mas vai se tornar um evento, porque a pessoa vai começar vai começar a sentir falta disso. Tem gente que vai lá para a loja comprar, às vezes fica lá 10, 15, 20 minutos conversando. Principalmente as pessoas de mais idade. Porque eu também já não tenho mais 30 anos, né? Então as pessoas de mais idade gostam de conversar. Porque o assunto flui de acordo com a época que você viveu no passado, boa, né? Então você tem umas boas recordações, né? Então, quer dizer, mas com relação a eu acho o seguinte, que o comércio nas cidades pequenas, as lojas físicas ainda vão durar mais tempo. Sim. Eu acho que nas cidades grandes vai ser mais difícil para as lojas físicas. Porque eu ainda acho que... Você vê um exemplo. Há alguns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, quando começou a surgir as grandes redes de supermercado, né, todo mundo falava que vai acabar os pequenos, os armazéns... Vão acabar tudo. Né? E não acabou. Não acabou. Quer dizer, na Europa está acontecendo isso. As grandes redes de lá, muitas fecharam. Nos Estados Unidos, muitas fecharam. E os mercadinhos de bairro estão mandando. Quem diria que ia voltar ao armazém do Seu José? Mas assim, tem vários fatores, né? Tem um fator econômico, você tem uma grande loja, você tem uma despesa absurda, você tem a necessidade de um faturamento muito alto para manter aquela estrutura, enquanto o armazém do Seu Zé está lá. O armazém do Seu Zé está lá no seu bairro. Acontece que você mora do supermercado na sua casa, tem 4, 5 quilômetros. Aí você enfrenta um trânsito danado. Chega lá, o estacionamento está cheio. Chega lá, o estacionamento está cheio, você não acha lugar para estacionar na rua, porque cada dia que passa tem mais carro na rua. Então você que fala assim, lá no supermercado está R$30, no armazém do Seu Zé aqui está 32. Eu vou gastar estacionamento, vou gastar gasolina, vou perder meu tempo, me estressar para ir lá comprar por causa de R$2. E se eu ligar pro Seu Zé, bobear muito, se bobear, se você entrega aqui, ele leva lá. De bicicleta, de moto, né? Então, tem uma série de coisas que você tem que botar na balança e ver. Quer dizer, hoje, por exemplo, tem um monte de bairros em Friburgo que tem vários mercados bons. Disputando preço com os grandes daqui, porque ele tem um custo menor. O operacional dele é mais enxuto, né? Então, assim, ele não tem tanto... Assim, uma estrutura, quando ele é muito grande, qualquer oscilação econômica, né, qualquer oscilação de mercado, ele sente muito. Porque ele não tem 1, 2 funcionários, ou não está trabalhando o marido, a mulher e o filho, né? Ele está trabalhando com, sei lá, com 100, 200 funcionários. Então, se ele tem uma queda de 10, 15% do faturamento dele, pode comprometer, né? Não só comprometer, não só no sentido de estar perdendo dinheiro. Essas grandes empresas, elas têm uma meta mínima. Se não der um mínimo, né, X de lucro, elas fecham. Simplesmente elas fecham. Né? Enfim. Mas você pontuou aí do Seu Zé, me fez lembrar de uma situação que eu vivenciei aqui. Eu morava no Augusto Severo aqui uma vez. Num sábado, minhas filhas eram pequenas, e eu precisei comprar alguma coisa. Eu fui fazer um almoço lá, alguma coisa, faltou alguma coisa que eu tinha que ter, não sei se era óleo, enfim, alguma coisa que faltou. E eu liguei para uma mercearia no centro da cidade aqui, que eu comprava, volta e meia, comprava, não é tão assíduo, mas comprava volta e meia. E falei com ele que eu precisava de uma situação assim e tal, se ele entregava, se ele não entregava, e se ele aceitava pagamento, né, na entrega em cartão, na época, enfim. E ele falou assim, olha, eu não tenho cartão para delivery, mas eu posso mandar para você aí, o que você precisa? Aí eu falei com ele que eu precisava, e depois você passa aqui e me paga. Falei, caramba, eu não era um cliente tão assíduo assim, entendeu? Aí comprei lá 3 ou 4 itens lá, o rapaz em menos de 10 minutos chegou lá, me entregou,
E no dia seguinte eu fui lá. Eu sei que eu estava sozinho com as meninas lá, minhas filhas, eu não tinha como sair. E o rapaz, que nem tanto me conhecia, me entregou. Quer dizer, se eu ligo para uma rede dessa qualquer, esquece, nem me atender, eles atenderiam. Então esse diferencial faz com que os pequenos se permaneçam. Agora, não pode o pequeno começar a se comportar como umas grandes redes, né? Daí vem um consultor. Não, você tem que fazer assim, que as grandes fazem assim, você tem que fazer assim, e não é bem uma realidade. Em vários cursos que eu fiz, os instrutores sempre falavam uma coisa: a verdade é o seguinte, você não compra só pelo preço. Você já até citou agora há pouco aí, você compra mais pelo atendimento, pela atenção que você tem. Sim. Entendeu? Você chega na loja, você é conhecido como seu Joaquim, como seu Pedro. Né? Agora, numa rede de supermercado grande, você não é identificado. Ninguém te conhece. Você é mais um consumidor. É um número. E já num estabelecimento pequeno, você entra, todo mundo te cumprimenta. Bom dia. Né? Fulano, fala seu nome. Tem um problema, ele resolve. Isso é o calor humano. É o calor humano. O que você falou aí empatia. agora há pouco. Exatamente. Essa empatia isso. não... E isso aí, ninguém compra. E as grandes estão cada vez mais automatizando o seu processo de atendimento, né? Hoje você vê aqui na cidade já alguns mercados com autoatendimento, né? Então você chega lá, você mesmo passa a sua mercadoria lá no leitor de código de barra, você paga, você vai embora e não fala com ninguém. Eu estava vendo outro dia um vídeo, em São Paulo já tem um supermercado que é assim. Eu não sei qual foi, 100%, mas sim. 100%. Você entra, compra tudo, passa no caixa, vai ali, paga e vai embora. Hoje tem alguns mercadinhos que o pessoal usa muito em condomínio. Já tem isso, né? No Brasil tem alguns mercados de autoatendimento, o pessoal utiliza muito em condomínios, né? Então você vai lá no condomínio, você tem lá, enfim, lógico, tem que ter um lugar que você tem que ter um número mínimo de pessoas dentro de uma área que tem um certo controle de acesso, não pode ser, né, na rua, até para evitar furto, essas coisas. E você tem todo um autoatendimento. Então você tem freezer, a parte de bebida, você tem um aplicativo que você tem que colocar lá a idade, enfim, tem algumas números de documento, algumas coisas. E tem as prateleiras que são disponíveis. Você pega, você lê lá o código de barra e você faz o pagamento. Lógico que é tudo monitorado por câmeras, mas não tem ninguém lá. Então se alguém quiser pegar e ir embora sem pagar, ele vai, mas por isso que normalmente é feito em condomínios, lugares fechados. Mas isso é uma tendência. Que resolve, né, o Arivelto, aquela necessidade que você está lá no seu apartamento e, caramba, faltou o óleo. 10 horas da noite. Você pega o elevador, vai ali, comprou, acabou. Mas você não vai fazer a compra do mês ali. Né? Aquilo ali é uma emergência. É uma emergência, né, que vai resolver. Lógico que a comodidade, você pode começar a transformar essa emergência em hábito. Principalmente para quem bebe na bebida. Né? Vontade de tomar uma cerveja, você vai lá. Essa facilidade. Né? Então, isso é importante, a entrega. Né? Enfim. Mas, Arivelto, queria ver, né, nesses teus mais de 40 anos aí de empreendedorismo, né, e atacado, loja de bicicleta, agora, né, Imperatriz, com 43 anos, né, de estrada aí, uma história de sucesso, né? Isso aí é uma estrada asfaltada já. Uma estrada asfaltada, pavimentada, assim, né? Lisinha. Mas você deve ter tido aí alguns percalços aí nesse caminho. Tem, mas aqui, toda profissão tem, né? Sim, com certeza. Todo mundo passa por isso. Você lembra de alguma história, seja um desafio, ou seja uma história engraçada, alguma coisa que possa ter acontecido? Pode ser qualquer coisa, pode ser... Cara, não me lembro assim, época da tragédia, assim, marcante, não. Época da pandemia. Não tive problema. A única coisa marcante que me lembro foi em 1996, quando teve uma enchente grande aqui em Friburgo, não sei se você estava aí, e que lá em Olaria deu ali no shopping ali, deu 2 metros d'água ali, ou mais, sei lá. E eu me lembro que naquela época eu fechei minha loja, eu tinha caminhonete, e fiquei ajudando os lojistas ali de baixo, que tinham um comércio ali, a retirar os produtos e levar para galpões, levar para casa deles, entendeu? Eu me lembro que eu fechei minha loja durante uns 4, 5 dias, não me lembro. Minha loja não foi atingida, não. Mas eu fechei, literalmente, e fiquei ajudando. Fechou no intuito de ajudar eles, entendeu? Várias pessoas, entendeu? Vários comerciantes, entendeu? Tem muitos que nem tem mais estabelecimentos, mas eu ajudei, simplesmente, eu não sei porquê. Me recordo também, nessa época, fui já na de 2011 também, eu me lembro. Em 2011 que
passou o pessoal lá na loja, uma caminhonete com uns caras, que tinha uma pessoa que eu conhecia, me pedindo ventiladores para poder levar para o pessoal lá de Prainha, que tinha inundado tudo, o pessoal estava um calorão danado naquela época, foi 11 de janeiro. Foi 11 de janeiro. Então eu só sei que eu fui lá em cima no meu depósito, meu funcionário, pegamos 10 ou 15 ou 20 ventiladores, não me lembro, lotamos a caçamba da caminhonete do cara de ventilador, entendeu? Me lembro também que eu peguei cobertores, entendeu? Lotei, eu tinha um Fiorino, lotei o coisa de cobertor, peguei o estoque que eu tinha de cobertor mais barato, botei tudo, levei tudo lá para a Fundação Leão 23, que tinha ali na Luiz Spinelli, até um casarão que está abandonado agora, né? Que é uma pena, um casarão bonito, né? São as coisas marcantes. Agora, comigo, assim, coisa ruim, graças a Deus, nunca aconteceu, não, entendeu? E coisa engraçada. Agora, dinheiro, faltar dinheiro. Faltou, tem que pagar hoje 10 mil de duplicata, só tem 8. Ué, vai atrasar 2. Isso é normal. Isso aí faz parte do empreendedorismo. Faz parte. Isso aí... Mas não me lembro assim, de nada assim, muito marcante, não, entendeu? Graças a Deus. Algo engraçado? Algum episódio engraçado na loja? Não, foi tudo assim, bem normal. Coisas normais. Já, agora, com aborrecimento com o cliente, alguma coisa assim, graças a Deus eu nunca tive, não. Sempre tem um cliente mais chatinho, alguma coisa, né? Que acontece. Que exigir reclama de um defeito que não tem defeito. Reclamar de uma coisa que ele provocou o defeito, né? Deixou cair, quebrou, vai ver quebrado. A gente sempre tenta resolver, solucionar, entendeu? Mas, graças a Deus, aborrecimento na loja eu nunca tive. Se isso teve outros, eu não me recordo e não foi. Mas no decorrer da conversa, se lembrar, a gente vai falando. Mas você falou um negócio bem interessante, né, Orivelto, que faz parte também, eu acho que do mundo empreendedor. Né? Você falou assim, poxa, eu não lembro de nada nesses mais de 40 anos de coisas ruins que aconteceram. Mas você lembrou de pontos positivos, de ações positivas que você fez. E uma das que mais me chamou a atenção foi justamente você ter fechado a loja por 5 dias, uma loja que não foi atingida, independente da situação que você se encontrava na época, né? Isso não importa. Mas você teve essa proatividade de fechar e ajudar os que estavam ali em volta e talvez alguns até concorrentes seu. E eu não tenho dúvida, né, que esse tipo de pensamento, com certeza, é um dos fatores do seu sucesso, né? Porque isso não é muito comum. Infelizmente, não é muito comum. Algumas pessoas, e a gente viu muito isso na tragédia de 2011, mas vimos muito isso, né? Pessoas se aproveitando daquele momento, superfaturando água, por exemplo, né? Superfaturando uma afinidade de produtos. Eu me lembro de Infelizmente, muita gente fez isso. Né? E você foi na contramão disso. Né? Eu não sei o que veio na minha cabeça de fazer isso. Eu acho que não veio. Acho que é seu. Né? Acho que é seu. Entendeu? Acho que é seu. Tipo assim, a tua consciência, o teu subconsciente entendeu que era momento de. Peraí, o pessoal está precisando de ajuda. Hoje são eles, amanhã sou eu. Então, né? E com toda aquela situação, ninguém saía para comprar também. Né? Tava todo mundo envolvido com outra pessoa, né? Um parente, né? Então ninguém tava saindo para comprar. Eu falei assim, para que eu vou ficar? Eu vou. Mas você podia ter fechado e ir para casa. Podia ter ido para casa. Podia ter ido para casa. Vou sair da cidade, eu vou pegar o carro, vou sair desse cenário, né, ruim aqui. Enfim, não. Você ficou ali, você botou o carro à disposição, né, e ajudou o pessoal. E eu não tenho dúvida, né, que isso contribui muito, porque a gente não vê muito isso nas empresas, né? A pessoa às vezes está ganhando dinheiro, está sendo um caso de sucesso, está dando certo, está funcionando, e ela simplesmente não tem qualquer tipo de ação social. Nada, zero. Eu, por exemplo, eu ajudo muito o abrigo lá dos velhinhos, entendeu? E tudo que eles precisam lá. Também eles, quando precisam de um volume maior de compra, que às vezes recebe alguma verba do governo federal, né, de deputados, essas coisas, né? Eles ligam para mim e falam, Arivelto, eu tenho uma verba aqui para comprar X de mercadoria que nós estamos precisando aqui. O que você pode fazer? Eu falei assim, passa a listagem para mim. Eu vou lá, compro tudo, calculo o preço, bato o preço de custo, entrego para eles. E fora miudezas que eles pedem. Eu preciso de 200 pratos para fazer o
aquele yakisoba, né? De vez em quando eles que quebra, né? Você sabe que quebra, né? Ah, eu preciso disso, preciso daquilo. Passa aqui e pega. Eu, graças a Deus, por isso que graças a Deus não me falta nada. Não falta, exatamente. Mas eu não faço isso em troca, não. É porque sim, claro. Isso está no seu subconsciente, essas coisas de fazer, ajudar as pessoas, entendeu? Sim. Não, e se você fizer isso pensando na receber volta, alguma coisa, não você vem, não recebe nada. Não recebe, não vai receber. Né? Porque quem está lá em cima não está dormindo. Né? Exatamente. Então, mas graças a Deus, eu não posso reclamar de nada. Tudo bacana. que eu tenho, graças a Deus, entendeu? Há poucos dias até eu estava conversando com um amigo meu que fez faculdade comigo, que ele mora lá em Aracaju. Ele morava no quarto comigo no alojamento, né? A gente estava comentando, pô, Ari, o que você tem? O que você fez? E o que ele... Não, que eu segui. Eu falei, cara, se eu tivesse seguindo a minha profissão, acho que eu não teria o que eu tenho hoje, graças a Deus, entendeu? Tenho uma família bem constituída, entendeu? Os filhos tudo encaminhado, entendeu? Aí a gente estava conversando sobre isso, ficamos uma meia hora conversando, ele falando sobre os filhos dele também, eu sobre os meus, né? E a gente está sempre se falando, entendeu? Porque, apesar dos 40 e poucos anos, aliás, quase 50 anos que a gente tem de convívio, né, de faculdade, a gente não perdeu o vínculo, a amizade, entendeu? Então a gente está sempre falando, é Natal, é aniversário, ligo, entendeu? E é isso aí, entendeu? É isso aí, é continuar, né? Ter alguns laços, né? Manter alguns laços. Lógico que é evidente, você estudou com uma infinidade de pessoas e ficou alguns. Fica sempre né? os 3 ou 4 que você tem mais afinidade. Tem mais afinidade. E uma coisa interessante que você estava falando aí, que, né, citou lá no começo, que às vezes portas precisam ser fechadas para que portas maiores sejam abertas, né? Você fez uma boa faculdade, você se formou, você tinha como objetivo, né, seguir na profissão da qual você estudou e não conseguiu em função de um momento econômico. Meu pai era produtor rural, entendeu? Então eu queria seguir na profissão que eu gostava. Só que infelizmente não era para você. As portas fecharam para mim, que você falou. Lógico que é evidente que eu acho que a faculdade, de uma forma ou de outra, acaba te ajudando também no que você faz hoje. Fica uma pessoa mais esclarecida. Exatamente. Né? Você não perdeu, né? Não quer dizer que o estudo seja tudo na sua vida, claro porque você vê um monte de empresários aí bem-sucedidos que não fizeram faculdade, não é? Já sabe, são pessoas que mal, exatamente às vezes assinar o nome, mas entende tudo de negócio. Carta, capaz de não saber redigir uma carta, mas ele tem a dinâmica, né? Tem visão, né? Tem visão, tem percepção, tem coragem. Ele pega um negócio e fala assim... Nasceu empreendedor. E aquilo que eu falei com você, tudo é persistência, cara. Você não pode começar um negócio, no primeiro coisa que der errado, você diz, não, isso aqui não vai dar certo. Não é por aí. Com certeza. Você tem que persistir. Persiste que vai dar certo. Qualquer profissão, você tem obstáculos. Sim. Você tem pedras, você tem degraus a subir. Ou você escala e passa, ou você volta. Né? E muitas vezes é muito comum isso, né? Às vezes a pessoa volta, ela desiste muito perto de dar certo, né? Às vezes, só que ela não está vendo. Às vezes ela está muito perto, está com a mão ali para no sucesso e ela desiste e retorna. E não tem fórmula mágica, né, Ariel? Tem gente que tem sucesso com um ano, tem gente que demora 10 anos. Tem pessoas que são muito desanimadas, né? Eu vejo isso. Sim. E cada vez mais, né? A gente, infelizmente, percebe... Hoje eu estou preocupado com essa geração nova que está aí, não sei, cara. Eu estou achando que nós temos uma geração aí que não está estudando, não estão trabalhando, não estão fazendo... Vão viver... Não sei, cara, porque eu tive uma geração, né? Quer dizer, eu estou com 72 anos. Uma geração de trabalho. Desde cedo, né? Quer dizer, e eu vejo essa geração nova hoje não está muito assim preocupado em progredir, em ser dinâmico. E são meio imediatistas, trabalhar, né? A tecnologia meio que está fomentando um pouco isso também, né? Pois mas tem muita gente que nem tecnologia está ligado. Mas eu digo assim, as pessoas hoje, eu vou me tornar um influencer, vou abrir um canal no TikTok, no Instagram, e vou fazer dancinha, e vou não sei o que lá, vou ter 1 milhão de seguidores, milhões de seguidores, e vou vender anúncio, enfim. Isso é um lado, né? Lógico que é evidente, né? É importante até frisar
sim, você tem muitos influenciadores que ganham muito dinheiro, mas é igual jogador de futebol. Você tem ali alguns que ganham muito e você tem milhares e milhares que estão tentando e não chegaram a lugar nenhum. Né? Então, assim, não é tão simples assim, né? Só que, assim, eu falei da tecnologia, né? Você falou assim de persistir, né? Ter persistência. Mas hoje a tecnologia está fazendo as coisas chegarem até a gente de maneira muito rápida. Então o ser humano, acho que ele está ficando cada vez mais impaciente. Então ele monta um negócio hoje, em 3 meses aquele negócio não estiver rendendo, ele desiste. Porque na cabeça dele não faz sentido, né, aquilo demorar 3 meses. Quando na realidade 3 meses não saiu nem do embrião. Né? Ele nem sabe ainda qual é de fato o formato do negócio dele. Né? Enfim, então, mas é uma coisa que vem acontecendo. Né? Eu costumo dizer que, infelizmente, o mundo tá se formando com pessoas cada vez mais frágeis, vamos dizer assim, em função de preparo, né? Porque quando você começa no mercado de trabalho mais cedo, ou seja estudando, ou seja fazendo estágio, enfim, você vai ganhando musculatura, você vai ganhando conhecimento, você vai se preparando para o mundo, né? E você vê pessoas hoje com 25, 30 anos, às vezes, morando com os pais e não fez nada. Exatamente. Né? E um belo dia ele vai cair no mundo, que os pais vão embora, né? Não vão estar mais aí, e ele está despreparado. Né? E qual é acho que o problema maior ainda? Que o mundo está cada vez mais exigente. O mundo está consumindo cada vez mais, exigindo cada vez mais. Então são pessoas que estão ficando cada vez menos preparadas para um mundo cada vez mais exigente. Porque essa conta pode não fechar. O mundo está muito tecnológico, né? Uhum. E se essa geração tá surreal. Não estudar, não trabalhar, porque você tem que estudar, mas você tem que trabalhar também na sua área para você desenvolver, ser um profissional. Não, praticamente todas as profissões. Como você bem pontuou aí, você vai para a feira todo ano, né? Você com certeza mais de uma. Você tem que estar se atualizando para você ter novos produtos. Então, coisa que talvez 30 anos atrás, talvez não tivesse tanta necessidade. Né? Porque você não tinha esse lançamento de tantos produtos ao tempo todo. Tinha. Hoje você entrou na internet, tem produto novo. Hoje você tem tudo na mão. Tudo na mão. E assim, só que antigamente, produtos que de repente eram lançados numa outra cidade, num outro estado ou num outro país que fosse, as pessoas não tinham acesso, não sabiam que ele existia. Demorava a chegar. Exatamente. Hoje o pessoal lança um produto, seja onde for, ele olha na internet e no dia seguinte já está te perguntando, você tem aí? Mas não, gente, eu nem sabia que isso acontece muito lá na loja isso. Imagino que sim. O pessoal chega lá procurando umas coisas que eu nunca vi falar, eu falei assim, eu já vi sim, mas não tenho não. Não tenho não. Vou fazer o quê? Aí você corre lá na internet e procura, né? Não, eu vou para a feira exatamente para procurar. Tem um modismo. Tá na moda, todo mundo tá fazendo. A gente lembra muito recentemente o tal do morango do amor, né? Aquilo foi uma febre. Porque 3 meses, 6 meses que durou? Aquilo foi assim. Teve pessoas que venderam 2, 3, 5 mil morangos daquilo numa semana, né? E case até de muito mais do que isso. Só que acabou, ninguém mais ouve falar nisso. E foi uma coisa que viralizou, aconteceu, e se você parar para analisar, aquilo não tem nada demais. Né? Mas acabou muito rápido. Muito rápido. Mas muita coisa a paleta mexicana, né? Aquilo hoje existe, mas foi uma febre há um tempo atrás, né? Todo mundo queria, todo mundo. E hoje você vê que não vai, né? Por vários motivos, né? Primeiro que às vezes é um produto que talvez não seja isso tudo, né? Talvez ele viralizou, seja por uma mídia muito forte, mas de fato ele não é isso tudo, então ele acaba não se mantendo. Às vezes é um produto até legal, mas às vezes o preço é muito, né? Não é um preço muito competitivo. E as pessoas, no dia a dia, vou comprar uma paleta? Não, vou comprar um picolé, né, que custa R$2, em vez de uma paleta que custa 10. Então, no dia a dia, aquilo acaba não fazendo sentido para quem consome, né? Enfim. Mas hoje o povo está atrás de novidades. Está atrás de novidades, sempre. Ele quer a novidade, não importa se funciona. Curioso, ele está muito curioso. Ele quer novidade. Entendeu? O cara, você tem isso assim, eu vi falar, não sei o que lá, ele nem sabe o que é. E ele não quer, assim, principalmente quando acontece, né, essa coisa meio que viraliza, ele não quer ficar de fora, né? Quando as pessoas chegarem para ele, você conhece? Não, conheço. Eu conheço. Comeu, comi. Comprou, comprei. Você tem? Tem. Né? Porque ele não quer ficar de fora. Essa é a grande verdade. Só que depois você tem uma legião de pessoas se desfazendo daquilo, né? Aí vai para os bazares da vida, porque ninguém quer mais aquilo. Igual você vê o americano mesmo, é isso. Vai nas lojas, né? Compram produtos, né? Que levam para casa, bonito.
Aí chega em casa, olha, pô, mas por que eu comprei isso aqui? Não serve para nada. Vai lá e bota na rua. Mas, e às vezes o outro nem pega, né? Entendeu? Já passou. Lá tem muito disso. Muito disso. São questões culturais. Na caixa, lacrado na rua. Porque ele chega em casa, a facilidade que tem, o poder aquisitivo, né? Faz e você... vai, às vezes, na compra por impulso. Né? Compra por impulso, exatamente. E, infelizmente, algumas pessoas se usam, né, de técnicas para persuadir essa compra, né? Fomentar essa compra por impulso e, às vezes, sabendo que é uma compra que ele está fazendo que ele não precisa. Isso é uma coisa que eu também, particularmente, não concordo muito. Você vender algo sabendo que aquilo não faz o menor sentido para quem está comprando, mas o problema é dele, ele que vai descobrir isso depois. Eu acho que não é bem, sim, eu penso que não é bem por aí. O chinês, por exemplo, hoje em dia, né, são que está dominando o mundo no comércio, né? O que você entra hoje na loja que você vê de produto chinês, troço que você fala assim, para que isso aí? Né? Mas tem tanta coisa, que não, você fica bobo. Como é que os caras inventam coisas incríveis, entendeu? E muita coisa, às vezes, barato. Compra e consumir. É o consumismo, né? Saiu, é barato. Às vezes muita coisa, principalmente as coisas chinesas, muita coisa baratinha. De um modo geral, barato. Né? A pessoa vai, enfim, faz parte, né? Você trabalha junto com a tua esposa, né? E desde o começo, há 43 anos. E como é que é isso aí, essa relação familiar e empresarial ao mesmo tempo? Consegue separar em casa, trabalho de vida pessoal? O pessoal, muita gente fala, como é que vocês trabalham junto, não sei o que lá. Até meus filhos falam, não sei como é que vocês conseguem. Mas é a convivência, a gente convive bem, não é? Não importa onde esteja, né? Exatamente, não tem nervo. A gente não leva os problemas da loja para casa e não leva o problema de casa para a loja. Para quê? Vai chegar lá na loja e ficar discutindo um assunto que você estava discutindo ontem à noite em casa e levar lá para a loja para ficar discutindo. Não tem, entendeu? Não tem. De vez em quando você quer fazer uma coisa, né? Você tem uma opinião, aí, vamos fazer isso aqui assim e tal. Aí ela chega, não, eu acho que assim é melhor. Eu falei, então... Parou ímpar. Então, outro dia eu vi um vídeo, o cara osciou assim, falou, mas que vocês estão com 85 anos casados, como é que... Ele virou e falou assim, tudo, ela sempre tem razão. Ela sempre tem razão. Então, por isso que deu certo. Empatou, faz o que ela quer. Empatou, segue a opinião dela. Não, a gente não vive numa boa, porque... sabe por quê também? Eu acho que é o mesmo instinto comercial, tá? Quer dizer, então ela tem a mesma cabeça, né, comercial. Que vocês estão alinhados, né? Vocês têm o mesmo objetivo. Então a gente vai fazer uma coisa, por exemplo, eu vou fazer uma coisa, eu falo assim, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? E ela, mesma coisa. Vamos fazer isso? Vamos. O que você acha? Vamos fazer assim? Como é que vai ser? Então, vamos. Aí quando a coisa às vezes é mais complicada, eu falo assim, é melhor te pensar. Vamos pensar com calma, daqui 10 dias, uma semana, um mês, vamos ver como é que a gente vai fazer isso, fazer tudo direitinho. E vamos, nesse período... E analisando. Analisando tudo, ver qual o meio mais próximo, ao próprio, entendeu? Acho que por isso que a gente está há 43 anos lá com a loja, exatamente por isso, porque tem esse entrosamento, conversa entre... em acordo, tem sintonia. Tem sintonia. Eu fiquei imaginando, que você está falando aqui, eu voltei um pouquinho atrás aqui na nossa conversa, eu fiquei imaginando ela na discussão do estoque. Né? Você brigando com o consultor, ela tem o mesmo pensamento. Então deu certo. Você imagina, você tem que ter estoque, e ela falar não tem que ter estoque, e ela tem um cara falando que não tem que ter estoque. Né? Minha filha, por exemplo, é economista. Minha filha... trabalha no BNDES, no Rio, né? Gerente lá de departamento, está muito bem, graças a Deus. E ela fala a mesma coisa que o cara falou comigo, que você não tem que ter estoque. Talvez seja a realidade para um outro tipo de negócio. Né? Mas não funciona. É aquilo que eu falei com você. O cara vai montar o restaurante. Amanhã ele quer inaugurar e ele precisa do prato e do garfo e da faca. E aí? Se não tem a quantidade, como é que ele faz? Essa questão de estoque, né? Existe realmente esse posicionamento. Acho que é o Just in Time, se eu não me falha a memória, se eu não estiver falando besteira. Acho que da Toyota que lançou isso. Enfim, vou pesquisar.
Mas eu acho que é isso sim, que ter esse movimento, né, de não trabalhar com estoque. Mas isso tem que ser tratado com certo cuidado, porque você não pode pegar uma regra de uma empresa, de um segmento ou de um tamanho de negócio e pegar aquilo e sair replicando, né? E acontece muito isso em alguns consultores, lógico que tem muitos consultores, né, que conseguem adaptar a realidade, né, da empresa, né, de repente fazer determinados ajustes naquilo que ele tem de conhecimento, de acordo com a empresa, não só o tamanho, mas o segmento, a cultura dos donos. Você tem a sua cultura, aquilo que você acredita, e não adianta que ninguém vai tirar isso de você. Então tem certas coisas que você tem que meio que, né, que adaptar. Os 43 anos de loja me ensinaram. Sim, você conhece o teu negócio. Quer dizer, né? o que eu posso ter de estoque. Exatamente. Às vezes, uma fábrica vem com um produto, uma promoção, um preço bom, e você... Ainda tem isso. Você fala assim, será que o nosso cliente vai comprar isso? Eu ligo para minha esposa ou converso com ela, a gente troca a ideia, falo assim, não, vão comprar esse produto. Todo mundo, a gente vai lá, pesquisa na internet. Todo mundo está vendendo por 19, nós temos condições de vender por 15,90. Então a gente põe lá na porta e vai vender. Qual foi a época desse curso? Você lembra? Cara, foi a época de inflação ou já era real? Foi 1990 e pouco, por aí assim. Talvez... 25, 30 anos. Se era real, estava virando, né? Mas se foi antes... Porque, assim, tem um outro fator aí, né? Porque quando você pegasse aquela época lá, que a gente tinha aquela inflação absurda, o estoque fazia mais sentido ainda, né? Porque você comprava por um preço que no dia seguinte aquele preço já era outro. Você remarcava o preço praticamente todos os dias. Eu tive atacado e eu ganhei dinheiro, muito dinheiro com atacado. Assim, eu vendia... Eu tinha uma fábrica que eu trabalhava, eu já cheguei num dia de receber 5 carretas de mercadoria num dia só, da mesma fábrica. Eu normalmente recebia 1, 2 todo dia. Eu recebi num dia só 5. Por quê? Era exatamente isso aí. Vai aumentar. Quando eu recebia mercadoria, já tinha 2, 3 tabelas em cima daquilo ali da inflação. Aí você ganhava. Eu ganhava dinheiro. Eu vendia mais barato que a fábrica. Pois é. Eu vendia para outros estados e eu vendia mais barato que a fábrica. Por quê? Eu tinha estoque. Exatamente. Arivelto, olha, o bate-papo aqui foi, assim, muito legal. Relaxante. Tanto que passou. Já passou aqui, 10 minutos já passou nosso tempo acabou, foi muito rápido. Acho que de repente vale até a pena a gente, né, de repente marcar um outro bate-papo, trazer a sua esposa, fazer junto aqui. Hoje, infelizmente, ela não pôde vir, porque eu estou com um funcionário de férias, em um horário que ela está doente, aberta. E outro, ontem à noite, passou uma mensagem para mim pelo Zap, falou que não ia trabalhar mais porque arranjou um outro emprego. Desafios. Aí eu fiquei com um lá na loja e só ficou ela e o outro funcionário lá na loja. Estou com 2 funcionários. Mas não tem problema não. Quer dizer, então essas coisas acontecem. A gente vai ter. Minha intenção era de trazer ela hoje, mas a gente vai ter outra oportunidade. Infelizmente é assim mesmo, mas... Teremos outra oportunidade. Bom, para encerrar, se você quiser aí dar um recado aí para os seus clientes, falar alguma coisa. O que eu tenho que agradecer... Eu só tenho que agradecer aos meus clientes, porque se eu estou lá hoje, 43 anos, hoje mesmo teve uma senhora lá, senhora não, uma moça, porque ela tem 43 anos, quando abriu a loja ela nasceu. Caramba. Aí ela estava comentando comigo que a mãe dela sempre comprava lá, e ela falou assim, e eu continuo comprando com vocês. Entendeu? Quer dizer, esse é o nosso alimento, legado, né? Exatamente, entendeu? Está construindo esse um legado. Estímulo que dá, entendeu? Aí ela falou assim, mas vocês já estão com essa idade, os filhos de vocês vão estar continuidade? Eu falei assim, não, nós é que estamos. Eu tenho um pensamento, eu acho o seguinte, se a gente para de trabalhar, eu tenho gás ainda, graças a Deus, não parece que eu tenho 30 mais, né? Para trabalhar ainda. Agora, a gente tem que fazer o nosso ritmo. Sim. Trabalhar no meu ritmo. Eu posso, hoje, tenho condições. Eu só não tenho condições de ficar subindo escada 50 vezes por dia lá na minha loja. Né? Isso aí. Mas eu quero continuar trabalhando. Vai continuar durante muitos anos. Se Deus quiser, enquanto Deus me der saúde, eu vou trabalhar. Porque o trabalho não mata ninguém. Você não vê pessoas aí com 90 anos começando a empreender?
Com certeza, com certeza. Por quê? Bom, nosso tempo infelizmente acabou, foi rápido, muito rápido. Eu sei que era 10 minutos só. Pois é, já foi 1 hora já. Alberto, quero te agradecer aí mais uma vez, né, por ter aí aceitado nosso convite. Foi um bate-papo muito legal. Eu tenho certeza que as pessoas vão se identificar muito, né, com a tua história aí, o que a gente conseguiu, né, resumir aqui no tempo que a gente teve. Enfim, é isso aí, pessoal. Aqui a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Por Trás da Placa. Fiquem ligados que em breve novos episódios irão surgir. Forte abraço e até o próximo.